Senhor, peço que todos estendam as mãos ou inclinem a cabeça para que estejamos orando ao nosso preleitor. Bom, vamos lá. Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Ti clamamos essa noite, Senhor, sedentos pela Tua palavra, Pai. Que não seja, Senhor, o Seu servo falando, Pai, mas sim o Senhor. Liberte-nos através da Sua palavra, Senhor. Venha trazer cura, Senhor, através da Sua palavra, Senhor. Diga-nos o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, Senhor. Que através da Sua palavra milagres sejam feitos, Senhor. Que sejamos curados, Senhor, sejamos renovados, Senhor. Que conseguimos, nesse curto momento, Senhor, nessa noite, Senhor, sair daqui diferente do jeito que entramos, Senhor. A Ti, Senhor, agradeço, Pai, por simplesmente estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor. E a Ti agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de estar na Sua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, que liberta, Senhor, que cura, Pai. E a Ti agradeço, Senhor, e peço que venha iluminar quem escute essa palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os jovens, adolescentes com a paz do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, né? Para agradecer ao Senhor junto com vocês, né? Quero agradecer ao pastor Haroldo, e toda a coordenadoria dos nossos jovens, adolescentes. Que Deus realmente possa abençoar vocês grandemente, né? E eu me sinto muito feliz em estar aqui com vocês, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o que me fora proposto, né? E nós temos um trabalho que fala sobre Ministério Ensinando Famílias, né? Então, para mim foi proposto nessa noite nós estarmos falando sobre princípios do namoro cristão, né? E foi-me sugestionado alguns pontos para ser tratado aqui nessa noite, e nós vamos tratar, né? Se bem que boa parte do que eu estou vendo aqui não estão prontos para namorar. Amém? Amém? Né? Pelo menos penso que o adolescente, ele tem que estudar, fazer curso, né? Se preparar, né? Não é verdade? Né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre princípios para um namoro cristão. Mas aí, então, se nós temos aqui uma boa parte também é de adolescente, mas pastor, o senhor disse que eu não estou preparado para namorar. Ok, mas vocês podem estar se preparando, né, para quando chegar a época vocês já saberem como é um namoro cristão. Amém? Né? Tá aqui, né? Princípios para um namoro cristão. Esse trabalho ele está colocado em 4 módulos. Nós dividimos em 4 módulos, né? O primeiro, a essência do relacionamento cristão. Segundo, a imperatividade do jugo desigual, né? Terceiro, a sexualidade sob perspectiva cristã. E quarto, condutas esperadas no namoro cristão. Amém? E vocês não precisam ficar tímidos, ok? Tá? Não precisa ficar tímidos.
nós vamos falar bem rápido aqui alguns pontos. E tá ali meu filho Albert, se coloque de pé, né? Ele vai falar os últimos 2 módulos, ele vai estar compartilhando com vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Graças a Deus, ele foi bem instruído, hoje está bem casado, graças a Deus, né? E na verdade ele cresceu, né, dentro desse ambiente, porque há 29 anos nós ministramos palestra para casais, palestra para jovens, para adolescentes, fomos coordenadores setorial, né, de adolescentes, né, trabalhamos, fui líder de jovens também na congregação. Então são 29 anos lidando com essa galera, né? Claro que o tempo passou, a velhice chegou, né? As coisas mudaram e vai evoluindo, mas uma coisa que não muda são os princípios do namoro cristão. Amém? Então, eu não sei, disponibilizou a apostila para eles? Vocês têm aí? Quem tem? Né? É que foi disponibilizado. Eu só estou com o slide aqui, não sei. Que vocês podem acompanhar, porque aqui só está o slide, tá bom? Então nós vamos falar, o primeiro módulo aqui é a essência do relacionamento cristão. Quando nós falamos a essência do relacionamento cristão, voltado para essa área do princípio do namoro cristão, nós primeiro temos que analisar qual o desígnio divino para o casamento. Ora, se nós estamos falando de namoro, a ideia é o seguinte: namoro, noivado e casamento. Amém? Ora, tudo se começa no namoro. Não é assim? Ora, então, pastor, o senhor vai falar sobre princípios do namoro cristão e o senhor vai falar aqui de desígnio divino para o casamento. E aí? Ora, porque o namoro, quem está namorando, vai chegar lá no fim, no casamento. Então, nós vamos trabalhar primeiro aqui, né, esse desígnio divino, né, para o casamento. Dentro dessa perspectiva, a essência do relacionamento cristão. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que o casamento, ele é instituído por Deus desde a criação. Ou seja, o casamento é a instituição, é a primeira instituição humana criada por Deus. Amém? Quem foi que criou o casamento? Deus. Qual é a primeira instituição? Casamento. Casamento veio antes da igreja, casamento veio antes do Estado, né? Ou seja, casamento é a primeira instituição que Deus ele estabeleceu. E na onde está isto, pastor? Em Gênesis 2:24. Quando a Bíblia diz assim: deixará o homem o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Quem está dizendo que é para o homem deixar o pai e a mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serem uma só carne? O próprio Deus. Então, o casamento é a primeira instituição criada por Deus. Ou seja, o casamento, num certo sentido, nós podemos dizer, não é uma invenção humana. O casamento é um plano divino de Deus para a humanidade. Por quê, pastor? Porque veja que eu disse aqui, Gênesis 2:24, que diz assim: deixará o homem seu pai, a sua mãe,
família constituída de pai e mãe. Aí essa pessoa ela sai, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então veja que o casamento é uma invenção divina, é um projeto divino, né? E Deus, esse projeto divino está lá, né? Ou seja, antes de Deus realizar o primeiro casamento, existe um projeto. E em Gênesis 1:27, nós temos o versículo bíblico, né? Lembre-se que Deus, ele cria todas as coisas, ele vai criando todas as coisas, mas quando chega no homem, o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis diz que Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí no versículo 27 de Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o texto é bem claro: e Deus os criou macho e fêmea. Deus os criou macho e fêmea. Agora, qual o propósito de Deus ter criado macho e fêmea? O propósito era para que eles se frutificassem, multiplicassem, né? Dominassem sobre a terra, né? E isso é um mandato bíblico da procriação. Ou seja, a procriação, a família, num certo sentido, glorifica a Deus. Então, a formação do casal, o casamento, num certo sentido, glorifica a Deus. Porque tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem, à semelhança de Deus, tiveram a responsabilidade de multiplicar, tiveram a responsabilidade de dominar sobre todas as coisas da terra, né? E tudo isso só seria possível através de um macho e uma fêmea. Ou seja, o casamento heterossexual. Ou seja, homem e mulher. Esse é o princípio bíblico. Ou seja, a Bíblia diz que a união entre o homem e a mulher vai muito mais além do que a união física, né? Que é propriamente o sexo. Vai muito mais além, né? Ou seja, o casamento, ele envolve pelo menos 3 níveis na vida do ser humano, né? O emocional, o espiritual e o mental. Ou seja, o casamento vai envolver essas 3 áreas do ser humano. Pastor, o senhor falando isso, então o casamento, aos olhos de Deus, é o quê? É um pacto sagrado, um pacto divino. Então não é ideia do pastor, não é ideia do padre, não é ideia das pessoas, não é ideia humana, é uma ideia propriamente de Deus, porque através desse pacto entre o homem e a mulher, através desse relacionamento, né? Ou seja, vai refletir a glória de Deus. No entanto, o próprio Deus, quando Paulo vai falar da igreja e Cristo, qual é a figura que Paulo ele utiliza? O casamento, né? Depois, na sua casa, você vai receber a apostila e tem os versículos. Lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 25 ao 33, a Bíblia deixa bem claro. Paulo, ele se utiliza da figura do casamento
para expressar o relacionamento da igreja com Cristo. Ou seja, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Em cima disso de que nós estamos falando aqui, então nós podemos assim ver o propósito do casamento. O propósito do casamento inclui alguns pontos importantes. Por que o casamento? Ora, o casamento serve como companheirismo. Então, por que eu me caso? Para ter um companheiro, para ter uma companheira. Gênesis 2:18, a Bíblia diz: e viu Deus que não era bom que o homem estivessem só. Então Deus vai fazer uma companheira, vai criar uma mulher, uma auxiliadora que fosse idônea para o homem. Então, o primeiro propósito do casamento é companheirismo. Ora, Deus não quer que o homem e a mulher fiquem só. O segundo propósito do casamento é a procriação e a formação da família. Ou seja, o casamento, num certo sentido, ele é o ambiente divino, ordenado por Deus para a procriação e a criação de filhos em um lar piedosos. Como assim, pastor? Ora, diferentemente dos animais, Deus, Ele permite que o homem e a mulher, ao se casar, possa procriar filhos, e esses filhos sejam instruídos dentro de um lar piedoso. Por isso que nós sempre pregamos e dizemos que, o sexo não pode ser feito antes do casamento. Porque uma das finalidades do sexo é a procriação. Ora, e isto só é permitido dentro do casamento. Porque uma das funções é a procriação. Dessa procriação vem os filhos. E os filhos precisam de carinho, precisa de amor, precisa de educação, precisa de espiritualidade. Então tudo isso precisa ser desenvolvido dentro do casamento. Amém? Vou andar rápido aqui. Terceiro propósito aqui é a unidade e a intimidade. Ou seja, é dentro do casamento que as duas pessoas se tornam uma só carne. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre isso, isso fala da totalidade, ou seja, da profunda intimidade que só se pode ser plenamente desfrutada, não fora do casamento, mas dentro do casamento. A intimidade mais profunda entre um homem e uma mulher só pode ser desfrutado plenamente dentro do casamento. E nós vamos ver lá na frente o porquê Deus estabeleceu isso. E o porquê, quando isto corre fora do casamento, traz alguns problemas emocional, espiritual e mental sobre a vida daqueles que quebram esses princípios bíblicos. Então, em terceiro lugar aqui, o propósito do casamento é a união, é a intimidade. Essa união, essa intimidade profunda, plena, só se dá através do casamento e não fora, E por fim, o propósito do casamento é glorificar a Deus. Por quê? Porque através de um casamento cristão, nós refletimos os princípios de Deus.
né? Através de um casamento cristão, nós temos a oportunidade de testemunhar ao mundo sobre o amor, sobre a fidelidade e sobre a santidade de Deus. Então, nós estamos vendo aqui que o casamento, ele é divino, é a primeira instituição, foi criada por Deus com princípios, com regras e com propósito. Então, falei para vocês aqui sobre 4 propósitos: companheirismo. O casamento é para se ter um companheiro. O casamento é para procriação e formação da família. O casamento é para unidade, intimidade entre o homem e a mulher. E o casamento serve para glorificar a Deus. Amém? Estou falando aqui bem rápido, mas deu para entender? Sim. Qual é o propósito do casamento, né? Então, nós temos esses 4 pontos fundamentais. Nunca se esqueça, por que eu devo casar? Para eu ser um companheiro ou uma companheira. Amém? Por que eu devo me casar? Porque é uma ordem bíblica. E qual é a ordem bíblica? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Por que eu devo me casar? Porque é através do casamento é que eu posso, num certo sentido, desfrutar da intimidade plena do outro sobre mim, mas isso é só através do casamento. Amém? Então não tem essa, né, de estar namorando, porque existem namoros que começam no fim. Eles invertem toda a situação e aí começam a ter problemas, né? E por fim, glorificar a Deus, porque 1 Coríntios 10:31 diz que em tudo nós devemos glorificar a Deus, até através do casamento. Amém? Então agora, sabendo desses 4 propósitos do casamento, nós vamos ver aqui a perspectiva cristã sobre os relacionamentos. Ora, veja, a mentalidade cristã sobre o relacionamento entre o homem e a mulher difere radicalmente do mundo secular. O que eu estou querendo dizer aqui? O que vocês estão ouvindo aqui parece ser chato, parece ser monótono, porque essa não é a realidade aí fora, né? Ora, a realidade aí fora é totalmente diferente. Por quê? Porque enquanto o mundo aí fora, eles estão focados na satisfação pessoal, né, no prazer imediato, nós aqui dentro apregoamos que a fé cristã, ou seja, ela enfatiza o amor sacrificial. A fé cristã enfatiza o respeito mútuo. A fé cristã enfatiza a busca pela santidade. Enquanto no mundo o foco é o eu, os meus desejos, as minhas vontades, o prazer imediato, eu não posso esperar. Não, tem que ser agora. Tudo é agora. Tudo é para já. Isso é no mundo secular. No mundo secular não se pode esperar o dia do casamento para intimidade. O mundo aí fora não se preocupa com o amor sacrificial. O amor sacrificial, né, é da fé cristã. Ora, se eu sei que eu vou, com o meu ato, com a minha atitude, prejudicar o meu próximo,
então eu vou me sacrificar por amor a esta pessoa, né? Por amor a esta pessoa. Ora, e isto nós vimos em Efésios capítulo 5, quando Paulo vai falar da igreja e Cristo, e ele pega a figura do casamento. Olha o que Paulo diz: que Cristo morreu pela a igreja, assim deve o marido morrer pela a esposa. Olha que maravilha! Sacrifício. Ora, Paulo ele diz que assim como Cristo cuida da igreja, Cristo cuida ou não cuida da igreja? Cuida ou não cuida? É a noiva dele. Aí Paulo ele diz: assim também o marido deve cuidar da esposa. Em contrapartida, Paulo ele diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Ok? É o namorado? É o noivo? Ao marido? Então, a perspectiva cristã dos relacionamentos é totalmente diferente do mundo. A nossa fé enfatiza o amor sacrificial. Então, eu vou falar mais lá na frente, ia adiantar aqui, mas segura aí, tá? Veja, né, o respeito mútuo, tanto do moço quanto da moça, né? E a busca pela santidade. Então logo você já percebeu que o namoro cristão precisa ser o quê? Sacrificial. O namoro cristão precisa ter respeito mútuo, tanto do mocinho quanto da mocinha. E o namoro cristão precisa ser santo. Porque a perspectiva dos que têm fé é diferente daqueles que não têm fé, é diferente daqueles que não observam os princípios bíblicos. Por quê, pastor? Porque, como eu já disse, fomos criados para a comunidade. Ou seja, o homem, a mulher, foram criados para se relacionar em amor, em respeito mútuo, refletindo a própria natureza trina de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando o homem e a mulher é criado à imagem e à semelhança de Deus, esse homem e esta mulher foi criado para relacionar-se em amor, em respeito mútuo. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher reflete a Trindade, reflete o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há respeito mútuo entre a divindade, e isso precisa haver entre a sua joia da criação, que é o ser humano. Ora, a perspectiva do relacionamento cristão é a complementariedade e a igualdade. Como assim? Nós já falamos aqui o propósito do casamento. Quando a gente fala de complementariedade e igualdade, o que nós temos que entender? Que o homem tem papel diferente da mulher, e a mulher tem papel diferente do homem dentro do relacionamento. Exemplo: o osso do homem pesa muito mais do que o osso da mulher. Não é verdade? Né? O homem, né? Eu só me esqueci aqui. O homem, ele pensa de vez só, se eu não me engano, ao lado esquerdo, do hemisfério do cérebro esquerdo. Por isso que o homem só faz uma coisa por vez. Se ele estiver vendo o celular, ele só vai ver o celular. Se ele estiver vendo televisão, é só a televisão. Não é assim? Ele não consegue pensar em outras coisas. Mas a mulher é diferente. Ou seja, os conectores do cérebro da mulher estão interligados um no outro,
ao ponto da mulher fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, por mais que há essa diferença de papéis, há essa diferença de estrutura biológica entre o homem e a mulher, isso não quer dizer que a mulher é inferior ao homem. Não. O que muda aqui são as diferenças de papéis. Mas tanto o homem quanto a mulher têm igual valor perante Deus. Gálatas 3:28 diz que tanto o homem quanto a mulher têm igual valor diante de Deus. Agora, a perspectiva do relacionamento cristão, isso não é só o namoro, mas estou falando do geral, que se chega ao namoro, é a santidade e a pureza. Por quê? Porque Deus, Ele é santo, né? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 15: sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo. Então nós fomos chamados para viver de uma forma que eu e você venhamos honrar a Deus com os nossos corpos e nossa mente. Quantos trouxeram Bíblia? Então eu quero que você abra 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 ao 5. Olha o que Paulo está dizendo sobre a santidade e a pureza que eu e você devemos ter no corpo e na mente. Vamos ver qual é a vontade de Deus para o nosso relacionamento cristão aqui e também para o namoro, para o casamento, para a vivência. Veja o que Paulo ele diz. Quem achou? Pode ler para mim? Se coloque de pé, um jovem aí, leia bem alto. Quem pode ler? Opa, porque esta é o quê? Vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa o quê? Santificação. O que Deus ele quer que eu e você sejamos? Santo. Veja, continue. Que vos abstenhais do que, irmãos? O que é fornicação? Ou seja, é conjunção carnal entre duas pessoas não casadas. Ou seja, jovens que não se casaram e que estão praticando o ato sexual. Qual é a vontade de Deus? Que vos abstenhais. Então eu posso praticar o ato sexual no namoro? Posso? Não. Posso acariciar a minha namorada ou o meu namorado? Posso no namoro? Não. Posso no noivado? Não. Pastor, então na onde é que eu posso? Dentro do casamento. E por que eu não posso, pastor? Porque Deus quer que eu e você sejamos o quê? Santo. E se o texto deixa bem claro que eu e você devemos ser santo, então o namoro precisa ser santo. Olha o que Paulo ainda continua. Continua lá. Vai lá. Ou seja, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Vaso aqui é o seu corpo. Como? Ou seja, em santificação e em honra a
Deus. Então, o jovem, um casal de namorado, não pode permitir que o outro toque o seu corpo de forma leviana. Pode. Ora, a moça, ela tem o poder do não em sua fala. Tem ou não tem? Tem. O rapaz, ele precisa saber também, opa, o meu vaso, como o da minha namorada, precisa ser santo. Por quê? Porque eu preciso honrar a Deus através do meu corpo. Vamos lá? Não na paixão da concupiscência como os gentios, como os que não têm fé. O que é concupiscência? Quem sabe aqui? Desejo ardente. É se queimar no todo por um desejo desenfreado. O mudão aí fora, quando sente isso, eles não têm regramento, eles não têm regra. Eles quebram todos os princípios. Mas o jovem cristão, ele não se deixa se levar pela paixão da concupiscência, do desejo, né? Ou seja, que queima sobre o seu corpo. E Paulo, ele está dizendo que isso é sobre os gentios, que não conhecem a Deus. Deve acontecer entre os jovens namorados, dentro da igreja, essa paixão, essa consciência desordenada, um pelo corpo do outro. Deve, sim ou não? Não. É difícil, pastor, é. Mas lembre-se que a fé cristã diz que o amor, ele é o quê? Sacrifício. Lembre-se que a fé cristã diz do respeito mútuo. Então a moça também não vai vestir qualquer roupa para ir namorar com o namorado. Vai? Não vai, né? Não vai se comportar com lascívia para despertar um desejo sobre o seu namorado que no momento não pode cumprir. Essa palavra é chamada flertar. Ou seja, despertar algo em alguém que você não pode cumprir no momento, por não ser casado. Por não ser casada. Vamos lá? Ó, eu vou passar rápido porque não dá para eu explicar ponto por ponto aqui, tá? Mas vocês vão entender. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum. Moça, não oprima o seu namorado. Moço, não oprima a sua namorada. Não crie situação que você não pode cumprir no momento. Ok? Ok? Veja, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-las dissemos e testificamos. Vai lá. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Amém? Amém? Então vamos pular para um outro versículo. Eu quero pegar mais um versículo aqui. Vamos lá. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, do 18 ao 20. Vamos lá. Tá? A Bíblia aqui, nessa passagem aqui, o texto está dizendo que eu e você, a vontade de Deus é que eu e você sejamos santos. A vontade de Deus é que você não oprima o seu irmão, ou seja, desperte algo que você não pode cumprir no momento.
A vontade de Deus é que você não caia no mundo das impurezas, mas que você seja santo. E Paulo deu o recado. Como fazer isso? Saiba como utilizar o seu corpo. Ok? Olha lá. Vai lá, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 ao 20. Olha o que diz o texto. Fugir da fornicação. O que é fornicação mesmo? Quem sabe? Sexo antes do casamento. Isso é chamado fornicação. O que é adultério? O adultério é uma pessoa casada cometer um ato sexual fora do seu casamento. O que é fornicação? Fornicação é o jovem solteiro praticar o ato sexual fora do casamento. E o que o texto bíblico está dizendo aqui, de novo? Fugir da fornicação. Como que a pessoa ela fornica? No corpo. Não existe fornicação fora do corpo. Existe fornicação pelo o corpo. Olha o que Paulo diz. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. E por que Paulo está dizendo que é para eu e você fugirmos? Aqui, crentes, servos do Senhor. Porque Paulo ele está dizendo que eu e você somos morada, templo da habitação santa. Quem mora em mim, quem mora em você, quem mora em nós? Aquele que é santo. Quem é? O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Então, por isso que Paulo está dizendo, fuja da fornicação. Aí ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não são de vós mesmo. Eu não costumo fazer isso, mas olha para o seu irmão aí e diga assim para ele assim, pode olhar, diga assim, irmão, esse corpo aí não é seu. Cuidado com ele, porque pertence a Deus. Veja lá o que você faz com ele. Ora, pode passar? Vocês podem ir lendo aqui, tá aqui. Vai lá. Por quê? Porque o corpo de vocês não é de vocês. Porque o dia que vocês disseram, eu quero Cristo, eu aceito a Cristo como Salvador, o sangue de Cristo veio sobre vocês. E Deus nos comprou, cada um de nós, através do sangue de seu Filho. Então não somos mais proprietários. Nós temos um dono. E eu não posso fazer qualquer coisa nesse corpo, porque esse corpo ele tem um dono. Qualquer coisa que for feito nesse corpo, eu preciso perguntar ao dono, ao proprietário, se pode ou se não pode. Quem é o proprietário? Deus. Está lá, ó. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Eu vou andar porque as horas já passou, né? Isso, as horas já foi. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Não adianta, não é o caso aqui, ok? Ok? Eu não conheço vocês, a vida diária de nenhum de vocês aqui, não é o caso. Eu estou falando isso de forma ampla. Não adianta pegar o microfone, não adianta pegar os instrumentos, não adianta pegar a voz, o gogó, cantar louvores a Deus, e achar que Deus ele está recebendo só porque eu estou fazendo isso. Não adianta. Por quê? Porque o
texto ele é bem claro. O que pertence a Deus? O espírito e o corpo. Então, por mais que eu cante, por mais que eu adore, por mais que eu pregue, por mais que eu faça qualquer outra coisa, é importante, pertence a Deus. Mas uma coisa estar conjugado com a outra. Ou seja, eu preciso entender que eu não glorifico a Deus só no meu espírito. Eu glorifico a Deus através dos atos que pratico sobre o meu corpo. As pessoas elas olham e dizem assim: é servo de Deus, é serva de Deus, através do meu corpo. Amém? Amém? Então, a perspectiva do relacionamento cristão, fomos criados para viver em comunhão um com os outros, homem, mulher, né? Complementariedade, igualdade, ou seja, a igualdade entre homem e mulher, por mais que existam papéis diferentes, até dentro do casamento. E fomos chamados para a santidade e pureza. Depois de falado tudo isso, pastor, então, qual é o propósito do namoro cristão depois de tudo isso? Ou seja, um namoro cristão sobre a perspectiva cristã não é o fim em si mesmo. Ou seja, eu não namoro por namorar, mas é um meio para um propósito maior. Então eu começo a namorar e esse namoro tem um propósito maior. Qual é o propósito maior? O casamento. Eu não namoro por namorar. Amém? Então, o namoro é o que, pastor? O namoro é um período de discernimento. O namoro é um período de preparação. O namoro é onde o casal busca aprofundar os seus conhecimentos mútuos e procura buscar a vontade de Deus para as suas vidas. Ok? Então o namoro não é um fim em si mesmo. O propósito do namoro é o casamento. Agora, esse período me ajuda a entender se realmente esta pessoa é realmente o que Deus preparou para mim. O namoro é a fase da preparação aonde o casal vai se aprofundar de forma mútua e buscar realmente a vontade de Deus. Então é no namoro que se desenvolve o conhecimento profundo. Ou seja, o namoro é a fase para entender a personalidade do outro. Por exemplo, os valores que o outro tem. Quais são os valores que ele tem? Compactua com os meus valores? Ou seja, os objetivos da vida dele é os mesmos objetivos da minha vida? Ou seja, e principalmente a fé dele é igual à minha. Por quê? Porque Amós 3:3 diz o seguinte: o que Amós 3:3 diz? Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Sim ou não? Então é no namoro que eu e você temos que buscar esse conhecimento. O namoro não é fase de ficar se agarrando. O namoro não é fase de ficar se beijando. Não. O namoro é a fase de você saber qual é o valor que ele tem. Quais são os objetivos que ele tem para a vida. Dentro do namoro. Qual é a fé dele? Ele crê em Deus? A fé dele é oscilante? Ou ele desdenha, não está nem aí para a espiritualidade? Então tudo isso precisa ser levado em conta na onde? No namoro, antes de se casar, antes de dizer o sim. Crescimento mútuo. O namoro é a fase do crescimento mútuo. Ou seja, o namoro cristão, ele deve ser um ambiente onde ambos os jovens cresçam na fé.
aonde ambos os jovens oram juntos, onde ambos os jovens estudam a Bíblia e encorajam um ao outro a andar na caminhada de Cristo. Ora, um bom namoro tem o crescimento espiritual mútuo. Eu mesmo, quando comecei o namoro, eu e minha esposa, nós líamos um livro da Bíblia por mês. Ela lia lá, eu lia aqui, e depois sentávamos e compartilhávamos o que havíamos aprendido durante aquele mês com a leitura da palavra de Deus. Além disso, nós tínhamos propósitos de oração. E fizemos propósitos de oração dentro da igreja. Ora, aonde tanto eu quanto ela irmos crescendo juntos espiritualmente. E nos momentos adversos da vida, um ia incentivando o outro a ficar firme, porque Deus iria nos dar a vitória. Agora, namoro que não há oração, namoro que não há um estudo da Bíblia, namoro que não há uma devoção a Deus, é difícil esse namoro subsistir santo e puro diante de Deus. Veja, é no namoro que se faz avaliação para o casamento, ou seja, é o momento de avaliar se a pessoa realmente ela é compatível para um pacto, para um relacionamento para a vida toda. Isso envolve conversar abertamente sobre finanças, filhos, futuro, ministério, expectativa para o casamento. Tudo isso é dentro do namoro, mas infelizmente em alguns lugares acontece o quê? Algumas pessoas namoram, não conversa quantos filhos quer ter, não conversa sobre a perspectiva de vida, não conversa sobre ministério, não observa se a mocinha gosta de, quando acorda, dobra as cobertas, ajuda a mamãe, ou seja, não observa se ela grita com os pais, porque se ela gritar com a mãe dela, com certeza ela vai gritar com você quando se casar, né? Ora, se ela grita com aquela que colocou ela no mundo, você acha que com você que não é nada, ela não vai gritar? Vai. E o rapaz, como ele trata a sua mãe, como ele trata as pessoas que estão em volta, qual o relacionamento dele, quando as coisas não dão certo, como é que ele age, qual é a estrutura dele, ele é alguém maduro ou ele é um meninão emocional? Tudo isso você precisa avaliar a família, porque geralmente você está namorando com o rapaz, quando você se casa, você não vai casar só com o rapaz, você vai trazer no bojo também a família, tanto do rapaz quanto da moça. Então tudo isso precisa ser avaliado no período de namoro. Ou seja, o período de namoro não é o período de ficar se agarrando, se amassando, se beijando, de presente. É importante presente aqui, ali, isso é importante, mas esse momento do namoro é o momento de se conhecer um ao outro, conhecer a família um do outro, conhecer a personalidade um do outro, conhecer quem é um outro, para que quando entrar no casamento não entre dizendo: eu não sabia, puxa vida, né? Não é assim, né? Por quê? Porque quando os jovenzinhos eles estão apaixonados, eles tomam um banho de hormônios, e segundo os estudiosos diz que eles não conseguem ver os defeitos, só ver o lado bom das pessoas. Aí quando casa vai dizer: nossa, mas fulano era assim, eu não sabia, meu Deus do céu, e agora eu estou casado, e agora o que vai ser? Aí vem os conflitos conjugais. Então no namoro, o namoro é a fase de conhecimento. Amém? Amém? Então amém. No segundo módulo fala sobre a imperatividade do jugo desigual. Ou seja, eu estou falando aqui o que me passaram, tá, irmãos? Tá?
Eu tenho toda a minha estrutura de palestra, mas foi o que me pediram, que era para passar com vocês aqui. Quando nós falamos de jugo desigual, num certo sentido, 2 Coríntios 6 e 14, Paulo ele diz que não é para nós nos prender a um jugo desigual. Ou seja, com o fiel, a sociedade justa com a sociedade injusta, a luz com as trevas. Então veja só, essa passagem, num certo sentido, ela é fundamental para o nosso relacionamento cristão. Qual é a metáfora do jugo desigual que Paulo ele usa aqui? A metáfora do jugo desigual, Paulo ele está usando o dia a dia no campo, né? Ou seja, quando eles pegavam animais de espécies diferentes, de forças diferentes, e colocavam para arar a terra. É mais ou menos assim: cavalo e jumento, dá certo para colocar para arar a terra junto? Dá sim ou não? Não. Por quê? Há uma desigualdade. Ou seja, o cavalo é mais alto, o jumento é mais baixo. Os passos do cavalo é além, o do jumento. Se você colocar a canga sobre ele, o jugo sobre ele, vai dar certo? Não vai. Ou seja, e isso trará prejuízo para o campo. Agora, Paulo ele pega isso, porque ele está dizendo, é incompatível, não dá. Aí Paulo pega essa metáfora e diz o seguinte: não tem como a luz e as trevas andarem juntos. Não tem como o templo de Deus se misturar com o templo pagão. Não tem como. Não tem como o ímpio com o justo, o santo com o profano. Tem como? Não tem. É incompatível. Então, Paulo ele está utilizando dessa figura para dizer que o relacionamento cristão é incompatível. Os princípios, um jovem mais ou menos que vai namorar, ele não pode namorar um cristão. Por quê? Porque você é cristão. Por quê? Porque você é servo de Deus. Ora, esse jugo desigual aqui é abrangente. No aspecto espiritual, existe consequência da desobediência ao jugo desigual. Qual é a consequência? Imagine que o jovem, ele case-se ou mantenha um relacionamento com uma pessoa que não é da sua mesma fé. O que vai ocorrer? Desarmonia espiritual. Porque não haverá um alinhamento espiritual. Não haverá uma unidade de propósito em servir a Deus. Porque não vai haver essa possibilidade dos dois orarem juntos. Não haverá essa possibilidade dos dois criarem os filhos juntos no caminho do Senhor. Ou seja, isso levará a um conflito constante. Porque imagine, né? A moça, ela é evangélica, ela casa com uma pessoa não evangélica. Domingão, pela manhã ou pela tarde, escola bíblica dominical. Aí o maridão não é crente, ele diz: não, meu filho vai para o campo de futebol junto comigo. Você vem sozinha para a igreja. Entendeu? Não tem como. Você tem a fé cristã e de repente ele vai lá para o candomblé. Não, meu filho vai para o candomblé. Entendeu? Isso vai haver incompatibilidade. Ou seja, não vai bater. Ah, pastor, mas ele é tão bonitinho, mas ele é tão lindinho. Gato também é bonito, mas ele faz o quê? Arranha. Ou não é? Amém? Amém? Então, não namore com uma pessoa que não tem a mesma fé. Ou você é da fé pentecostal, imagine você namorar uma pessoa que é da fé reformada. Vai dar certo? Você gosta do manto. E o reformado?
Entendeu? Ora, não dá certo você se casar com uma pessoa de outra religião, dá certo? Não dá certo, porque você crê na Trindade. Imagine que hoje aqui, eu estou falando aqui porque o pastor Haroldo eu conheço, e conheço os princípios doutrinários da igreja. Crê na doutrina da Trindade. Aí imagine que você case com uma testemunha de Jeová, que diz que a doutrina da Trindade é demônio. E aí? Ora, né? Imagine que você se case com uma pessoa, nada contra, mas é incompatibilidade. Imagine, você é assembleariano e você sabe que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, não é assim? Foi o dia que Jesus ressuscitou. Aí você casa com um adventista que guarda o sábado. Você entendeu que não dá certo? Vira incompatibilidade, né? Então, Paulo, os princípios bíblicos está dizendo assim: mocinha, você é da igreja, então case-se com jovem. Pastor, não tem? Tem. Mas aqui não tem. Se não tem aqui, gente, nós somos quase 55 milhões de evangélicos no Brasil. Maravilha, é ou não é? E vocês sabiam que o maior número desse montante são de jovens e adolescentes? Então, com certeza, que não tiver, continue sendo fiel a Deus. Um dia você vai sair para cooperar, um dia você vai estar conversando com alguém que é da sua mesma fé, que serve ao mesmo Deus, que tem os seus mesmos princípios, os seus mesmos valores, e vai dar certo, porque Deus não quer que você casa para você sofrer. Pastor, mas tem um monte de gente sofrendo. Está sofrendo porque escolheram errado. Mas e se eu for fiel? E se eu observar os princípios? Você vai ser feliz. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento felizes. Quer ver qual é a vontade de Deus para você? Eu vou parar aqui que o meu horário já foi. Quer ver qual é a vontade de Deus? Deus, Ele não quer que você sofra. Deus, Ele não quer que você tenha um casamento ruim. Você só terá um casamento ruim se você escolher os princípios que não seja de Deus. Mas se você escolher os princípios de Deus, ou seja, crente casa com crente, glória a Deus. Se você escolher os princípios de Deus, olha, como crente não se faz sexo antes do casamento, vou aguardar até o casamento. Se você observar os princípios de Deus, namoro não é intimidade física, namoro não é toque. Namoro não é esse negócio de um ficar puxando, quase arrancando a língua um do outro. Namoro não é beijo de língua. Não, namoro não é isso. O que é namoro? Namoro não é ficar pelos cantos, não é ficar pelos escuros. Não, o que é namoro? Namoro é a fase de conhecimento. Será que realmente essa pessoa é tudo isso que eu quero para viver comigo a vida inteira? Aí você vai fazer as suas análises. Entendeu? E depois do namoro, você concluiu e você entendeu, não, essa pessoa é isso mesmo, deu certo, já avaliei a família, já avaliei ele ou ela, olha, tem os mesmos princípios, os mesmos valores. Olha, no namoro, em vez de nós nos esfriarmos, nós crescemos espiritualmente, passamos a ter mais intimidade com Deus, passamos a prezar mais pela palavra de Deus. A nossa vida espiritual deu um up, glória a Deus por isso. E agora, o que nós vamos fazer? Já avaliado tudo isso, vamos para o noivado. O que é o noivado? Fase da preparação para o casamento. É a busca dos bens materiais para que vocês possam se casar. No noivado, o noivado pode? Não, o noivado é a preparação das buscas dos bens materiais para o casal jovem se casar. Amém? Amém? Então, não faça isso, jovem. Não busque fora. Olha, são 55 milhões aqui no Brasil. Se não tiver aqui no Brasil, pode ficar tranquilo. Deus pode te levar você lá para as outras Américas. Deus pode trazer alguém de lá com a sua mesma fé, com a sua mesma crença,
Deus pode fazer isso. Pastor, então o que eu vou fazer? Ah, mas todo mundo está namorando. Aguarde o tempo certo de Deus. Descansa no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Como é descansar no Senhor? Observando os princípios que Deus quer para o namoro cristão. Ok? Amém? Amém? Agora, quando um namoro ele é prejudicial, simples. O namoro prejudicial, moça e moço, esse negócio de namorado, mandar na namorada, tá certo isso? Ele vai ditar com quem ela vai conversar, vai ditar com quem ela vai ser amigo ou amiga, tá certo isso? Isso chama-se possessão. Se começa no namoro, quando chegar no casamento, ai, ai. Né? Quem é que manda em você, mocinha? O seu pai e a sua mãe. Você ainda não saiu da casa do seu pai e da sua mãe. Você está dentro do teto do seu pai e da sua mãe. Quem é que manda em você, mocinho? O seu pai e a sua mãe. Ah, mas ele é muito possessivo. Porque existem casais de namorados que quando começam a namorar, eles se isolam. Já viu? A moça não conversa mais com ninguém, o rapaz não conversa mais com ninguém, só ficam eles no canto. Isso é prejudicial e esse é um namoro que Deus ele não está no meio. Então, cuidado. Quando você estiver namorando, já deixa bem claro. Quem manda em mim é meu pai e a minha mãe. Nós só teremos compartilhar um com o outro depois do altar. Antes do altar é papai e mãe. Amém? Outra. Se papai e mamãe olhou para um rapaz e disse, ou para uma moça, ouça papai e mamãe. Se o líder falou para você, não é que eu estou falando que tem revelação, porque não tem revelação não, tá? Não existe profecia para casar, não existe profecia para namoro, existe? Não existe, fuja disso. Mas o líder, o pastor, a mamãe, estão do lado de fora. E eles estão vendo coisas que você não está vendo. E por que você não está vendo? Porque você tomou um banho de hormônio chamado ocitocina, o hormônio do amor. Entendeu? Lembra daquele esculpido com as flechinhas? Os coraçãozinhos subindo? Lembra? Você está embebedecido com ocitocina. Ou seja, é um hormônio que a mãe ela produz quando ela dá a luz a um filho. Vê que o bebê, quando ele é tirado do colo, ele faz o quê? Ah! Por quê? Porque ele quer estar bem junto da mãe. Por quê? Porque esse hormônio é produzido quando a mulher está grávida. E esse hormônio também tem essa reação quando o jovenzinho ele está apaixonado. Então, ou seja, ele vê tudo brilhando, ele não consegue ter um discernimento, porque ele está envolvido nessa situação. Mas o seu líder, os seus pais, o seu pastor, ele está do lado de fora. Então, se eles estão falando com você, olha, é melhor ouvir o conselho daqueles que estão do lado de fora, para que depois você não diga, que coisa ruim, casamento é péssimo, que casamento, eu não quero saber de casamento. Ó o meu pai, ó o meu tio, ó a minha vizinha, olha a minha mãe, ó, sabe por quê? Porque escolheram mal. Senta com essas pessoas que a vida não vai bem e você vai descobrir que eles escolheram mal. Porque Deus não criou o casamento para o mocinho, a mocinha sofrer, ter depressão, não, ter ansiedade, não, ser infeliz, não. O projeto de Deus é que vocês se casem e sejam felizes. Amém?
E jovenzinhos, adolescentes, vocês ainda não estão no tempo. Pode ficar tranquilo, vocês não irão ficar para a titia e nem irão ficar para o titio. Deus quer que vocês casem, mas Deus quer no tempo certo. Faça o que então, pastor? Ore, leia a Bíblia, estude, tenha propósito de ser um advogado, um psicólogo, um juiz, um promotor. Estude, prepare. Ah, pastor, mas de vez em quando meu coração pulsa, as mãos soam. Isso é normal. Isso está dizendo que você é feminina, isso está dizendo que você é masculino. Não tem problema. Ah, trocar uma cartinha, uma mensagem, isso também não tem problema. A paquera não é pecado. O que você não pode fazer é ultrapassar o farol na hora errada. Amém? Então, último versículo eu encerro. Jeremias 29, 11. Pode vir? Encerramos já, tá? Jeremias 29, 11. Olha qual é o propósito de Deus. Deus não quer que você apanhe do seu namorado. Deus não quer um namorado possessivo para você, uma namorada possessiva. Deus não quer um namorado que impõe regras sobre você. Você é livre, você tem pai, você tem mãe, tá? Então, o namoro, fase de conhecimento. Coloca para mim o versículo 29, 11. E todos vocês vão ler. E leve esse versículo para casa. Pode colocar? Tá aqui, ó. Vamos lá. Veja o que Deus tem para vocês. Deus não quer um namoro falido. Deus não quer um noivado falido. Deus não quer um casamento destruído. Olha o que Deus pensa para vocês. Vamos lá. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso, o quê? Quem é que tem? Quem é que tem, irmãos? Deus. Diz o Senhor. Qual é o pensamento de Deus? Paz. E não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um bom namoro, Deus tem um bom noivado, e Deus tem um bom casamento para aqueles que observam os princípios da sua palavra. Pelo amor de Deus, não busque lá fora. Aqui dentro tem. Se não tiver, Deus vai enviar. Se aqui não tiver, Deus também pode te enviar. Mas more com alguém que tem os mesmos valores, as mesmas regras que vocês. Amém.